Antes de mergulharmos no destino sombrio dos homens responsáveis pela crucificação de Jesus, pense: você já se disse o que aconteceu com aqueles que traíram, condenaram ou atacaram o Filho de Deus? Que destinos sombrios esses homens enfrentarão? Fique atento, porque a história que vamos descobrir agora está repleta de mistérios e consequências inesperadas. Antes de obrigações, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Prepare-se para uma jornada de revelações intensas. O nome de Pôncio Pilatos é amplamente conhecido na história da crucificação. Pilatos foi o governador romano que, sob intensa pressão da multidão, cedeu e condenou Jesus à morte. A biografia dele é cercada de mistérios, mas sabe-se que ele nasceu na Itália ou na Escócia e ocupou o cargo de governador na Judéia, onde se destacou por suas decisões implacáveis. Foi descrito nos registros históricos e nos evangelhos como um juiz cruel, marcado pela falta de compaixão e por decisões severas, muitas vezes injustas. Um ponto crucial na história de Pilatos foi o momento em que ele interrogou Jesus, perguntando-lhe sobre sua identidade como rei. Jesus respondeu com uma declaração serena, afirmando que havia nascido para testemunhar a verdade. Naquele momento, Pilatos hesitou, mas ao final cedeu às pressões da multidão. Segundo o historiador Tácito, Pilatos acabou sendo destituído de sua carga e chamado de volta a Roma por uso excessivo de força, o que resultou em seu exílio e, segundo Eusébio de Cesareia, em seu suicídio sob ordens do imperador Calígula. Após sua morte, seu corpo foi lançado no rio Tibre, sem direito a um descanso digno, uma ironia cruel para quem condenou Jesus a uma morte humilhante. Agora vamos conhecer o destino do soldado romano que perfurou o lado de Cristo. O nome Cassius Lenus aparece em alguns textos antigos como o soldado responsável por perfurar o peito de Jesus. Esse centurião romano, originário da Capadócia, é mencionado em textos apócrifos e teria sido profundamente afetado após o sangue de Cristo cair sobre ele. Diz a história que Lenus ficou cego temporariamente ao ser atingido pelo sangue de Cristo, mas ao se converter ao cristianismo, recuperou a visão e passou a viver como um devoto fiel. Por sua nova fé, foi presa e executada como um dos primeiros mártires da história. Seu destino final, decapitado por sua crença, tornou-se uma lenda que ainda ecoa, e sua cabeça foi reverenciada por alguns como possuidora de poderes milagrosos. Mas essa história de redenção e tragédia não termina aqui. Já o rei Herodes, outro personagem que marcou a época, era amplamente conhecido por sua crueldade. Ao saber do nascimento de Jesus, ficou obcecado com a ideia de eliminar qualquer ameaça possível ao seu trono, o que o levou a ordenar o infame massacre dos inocentes, assassinando todos os meninos em Belém com menos de 2 anos. Esse ato brutal não foi um caso isolado. Herodes também mandou matar 3 de seus próprios filhos e uma de suas esposas, temendo traição. Seu fim foi igualmente trágico, com uma morte dolorosa, marcada por sintomas severos como infecções, visíveis e dolorosas. Muitos especialistas veem nisso uma forma de justiça divina, um sofrimento que reflete a crueldade com que ele viveu. Em Roma, o imperador Tibério governava enquanto esses eventos aconteciam. Embora Tibério não tivesse tido um envolvimento direto com a crucificação, ele governava um império onde governadores como Pilatos exerciam grande poder. A posição apática de Tibério e seu distanciamento permitiram que o julgamento de Jesus se desenrolasse sem impedimentos. Mas o destino de Tibério também foi sombrio. O historiador Suetônio relata que ele foi envenenado e sufocado por seu sobrinho-neto, Calígula, um jovem ambicioso que se tornou um dos imperadores mais temidos de Roma. Sua apatia em relação ao julgamento de Jesus reflete o preço da indiferença, mostrando que a justiça chega para todos. Entre todos esses personagens, poucos são tão marcantes quanto Judas Iscariotes. Conhecido como traidor, Judas era um dos 12 apóstolos e recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus às autoridades. Após trair seu mestre, Judas foi consumido pelo arrependimento e acabou tirando a própria vida. Sua morte é descrita de maneira terrível, com seu corpo sofrendo uma experiência rápida. Judas é um exemplo claro de que o peso da culpa pode levar uma pessoa a extremos sombrios, revelando o custo trágico das decisões precipitadas e da traição. Pedro, outro dos 12 apóstolos, é uma figura emblemática. Embora sua traição não tenha sido tão intensa quanto a Judas, Pedro também negou Jesus 3 vezes em um momento crucial. Seu posterior foi sincero, e Pedro passou a dedicar sua vida à pregação do cristianismo. Anos depois, ele foi condenado à crucificação pelo imperador Nero. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
numa exibição final de humildade e devoção. Pedro representa o poder do arrependimento e a busca por redenção, e sua morte, embora trágica, mostra a transformação de um homem que antes fraquejou. Por fim, chegamos ao sacerdote sumo José Caifás, o homem que liderou a prisão de Jesus. Caifás, junto com seu sogro Anás, assumiu sua posição de poder para influenciar as autoridades e orquestrar as reportagens de Jesus. Mesmo não tendo autoridade direta para decretar a pena de morte, Caifás acusou Jesus de blasfêmia e, ao lado de Pilatos, consolidou a sentença de crucificação. Diz a tradição que Caifás viveu até seus últimos dias consumidos pelo arrependimento, após o sacrifício de Jesus. Passou seus últimos anos isolado, em amargura e tristeza profunda, e morreu na ilha de Creta, com o peso de seus atos sobre os ombros. Mesmo não sofrendo uma morte violenta como outros, ele carregou uma notificação avisada, uma pena que talvez tenha sido ainda mais dura. Enquanto refletimos sobre o destino desses homens, vemos que a história deles nos ensina sobre a justiça e a misericórdia divina. A Bíblia nos fala de uma justiça rigorosa, mas também de compaixão e redenção. O que aconteceu com essas figuras nos lembra que nossas ações têm consequências. Alguns, como Pedro e Cássius, sofreram redenção, enquanto outros, como Herodes e Pilatos, sofreram as consequências de seus atos. Essas histórias nos chamam à reflexão sobre nossas próprias vidas e o viver de maneira que honramos o sacrifício de Cristo, buscando perdão e renovação. Se este conteúdo lhe interessa de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas próximas histórias. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, e deixe seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção. E agora, não deixe de assistir aos vídeos sugeridos ao final. Que esta jornada nos inspire a buscar vidas mais justas e compassivas.